Eu começo, então, lembrando que hoje, Luciane Fontes, sobre Gerson Guedes, Grande Noite. No dia 28, Rosângela Rossi fala do Tadeu, bem-vindo, Vanderlei. Você fecha o microfone. Boa noite. Vanderlei falará de Raimundo Feliciano. E no dia 18/6, a Edilane Reite falará da Áurea Bicalho. Estou curiosa de saber a respeito. Bem, vamos começar a nossa noite agradecendo a presença de todos. E, por favor, presidente, com você a palavra. Os demais fecham o microfone. Muito boa noite a todos. Eu sou Arlindo Tadeu Hagen, presidente da Academia Juiz de Fora de Letras. Eu sou um homem branco, cabelos e barba, bigode grisalhos, uso óculos, estou na minha sala vestindo uma camisa verde com um agasalho cinza, porque deu uma esfriadinha aqui agora, mais à noite. E desejo a todos uma boa noite, sobretudo a Luciane Fontes, nossa diretora para assuntos de exclusão, que nos falará essa noite sobre um querido acadêmico, Gerson Guedes, artista das cores, das palavras e do bem-querer. Então, com vocês, a Marisa, para dizer do currículo da nossa querida Luciane Fontes. Novamente, boa noite. Sou Marisa Timpone, estou de cabelo preto, estou de óculos, que eu não uso mais, mas o olho está inchado. Estou branquinha, com pele lisa, brincos longos prateados, como sempre, toda de preto e com pedarias, em homenagem aos dois grandes amigos, Luciane e Gerson, e em pleno campo de flores amarelas, nesse maio amarelo, entre artistas, como será essa noite. Para começar, Luciane Fontes é escritora, poeta e psicóloga, mestre em psicologia, psicanálise e pós-graduada em psicanálise pelo SES, Juiz de Fora, e também em literatura infantil e juvenil, pela UCAM Rio. É membro da Academia Juiz Forana de Letras, membro da Academia Juiz Forana de Letras, deixa eu passar, porque eu estou no celular. Membro correspondente da Academia Rio Branquense de Letras, perto da minha cidade natal, São Geraldo, membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, do Elos Clube Internacional, no ciclo de palestras sobre literatura de Juiz de Fora, falou sobre a vida e obra da Teresa Conceição Aparecida Domingues, que é uma pessoa que pertenceu à nossa academia, né? Sobre Maria Nazaré de Carvalho Laroca, nossa grande poeta da academia, é a diretora da Diretoria Geral dos Projetos Inclusivos da JL, que o Zé Renato é o vice. Tem livros publicados. Quais são os livros? Os infantis, Íris, a Mensageira, A Baixa Monotonice, Biscoitos da Amizade, A Lupa Mágica, que é o livro lindo da Lu, que a gente lê com lupa, ainda, meu olho está muito ruim, gente, Poesia, Sementes, Paixões do Ser e Quereres, a narrativa poética O Homem Sem Memória, livros na estante, com participação e várias antologias. Para apresentar a nossa grande Lu, eu separei uma aldravia da Lu, não é? Aliás, duas. Uma achei muito importante. Vejam só se não é, Lu. Vida pulsante, energia fulgurante, alegria contagiante.
Ela faz parte da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas. Com vocês, Luciane Fontes. Bom, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui hoje para falar do nosso querido confrade, né, Gerson Guedes. Vou fazer primeiro a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelo curto, preto, com uma franja vermelha. Eu estou usando uma camisa preta com uma gola estampada em azul e, no fundo, uma parede branca. Bom, queria dizer primeiro por que falar de Gerson Guedes, né? E queria contar essa experiência, né, que nós tivemos numa exposição no Memorial Itamar Franco, uma exposição do Gerson. Então, ele, falando um pouco sobre a sua produção, rapidamente ali para a gente, ele disse que tudo começava na poesia, né? E aí aquilo já me despertou, né? Como sou poeta, né? Sou muito sensível à poesia. E aí eu cheguei em casa e mandei mensagem para ele. Falei, Gerson, será que, né, seria possível eu falar sobre você no próximo ciclo de palestras? Ele custou um pouco a ver, né, a mensagem, demorou uma semana, duas, eu falei, será que ele está pensando, né? Mas aí, quando ele viu a mensagem, ele me respondeu prontamente, né? Me mandou todo o material que ele tinha, né? E então eu fiz os slides, montei, né, a dinâmica ali da palestra, o cerne da palestra, mas aí mandei para ele, para dar uma olhada, e falei, Gerson, bom, o material bruto está aqui, né? Mas eu gostaria muito de que a gente pudesse ter uma conversa, nem que fosse uma videochamada, porque a gente sabe que ele, né, fica mais em Vitipoca do que aqui, mas, enfim. Aí ele disse assim, mas você está com o material todo pronto, né? Será que precisa? Eu falei assim, precisa, porque o que eu tenho é a letra fria, né? E eu quero a sua alma, né? Eu quero um pouco mais de você, né? Então, só uma conversa, né, mais próxima, a gente consegue realmente captar a alma, né? Um pouco da alma do artista. Então, ele me recebeu, né, calorosamente na sua casa, junto com a querida Joana Dark, né, sua esposa, e ali nós passamos umas 2 horas, né, quase sem perceber, né, ele contando um pouco da sua história, que me emocionou, assim, profundamente, tanto que eu cheguei em casa, né, e escrevi, né, algo que eu vou trazer no final, né, ali com a emoção do momento, da sua história, né, que me tocou muito. Também tirei fotos lá, né, do trabalho do ateliê dele, e depois, no final, a gente vai ver, né, essas etapas da produção dele, até a partir dessa visita. Então, eu dei um título, né, Gerson Guedes, do graveto ao pincel. Depois vocês vão entender por quê. É filho de Oliveira Moreira Guedes, Maria de Lourdes Esteves, o pai era serralheiro, a mãe professora, teve 3 irmãos, né, casado com Joana Dark Bom Tempo, juntos eles tiveram 2 filhos, Jonas Bom Tempo Guedes e Gabriel Bom Tempo Guedes. Natural de Juiz de Fora, mas ele passou parte de sua infância em Santo Antônio do Chiador, cidade onde foi inaugurada, em 1869, a primeira estação ferroviária de Minas Gerais. Aí, no próximo slide, a gente tem uma foto, né, dessa estação. Foi ali que desenvolveu seu encantamento pelo trem de ferro, observando a chegada e a partida dos trens, despertou, então, ali a sua sensibilidade poética entre o silêncio absoluto após a partida do trem e a agitação barulhenta de sua chegada, né? Esse depoimento até ele deu no dia do lançamento da coletânea Trem Passageiro, né? Não sei se vocês vão lembrar, os confrades aí que estavam presentes, confreiras, né? Ele falou um pouco sobre isso, né? Então, isso eu fiquei também fascinada, né? Um menino, né, ali na estação ferroviária, intrigado, encantado, né? Absorvido entre o silêncio e a agitação daquela estação.
E nesse ínterim, né, ele refletia. Enfrentou muitas dificuldades desde a infância na luta pela sobrevivência material e afetiva. Nos momentos de folga, com o graveto na mão, riscava o chão, buscando com a textura da areia dar contorno ao seu universo imaginário e criativo. Quando voltou a Juiz de Fora, trabalhou como engraxate no bairro Bom Pastor, recolhia, né, os sapatos numa colcha de retalhos confeccionada pela avó paterna. Ele até brincou, né? Ali foi inaugurado o delivery, né? Que ele pegava os sapatos, recolhia e depois ele os entregava, né, novamente. Depois ele trabalhou como balconista numa quitanda na Rua Marechal. Também foi ambulante, vendendo lanches, né, aos passageiros na estação central. Ele caminhava por entre os vagões do Expresso Xangai, que circulava entre Matias Barbosa e o bairro Benfica, né, zona norte de Juiz de Fora. Após, então, a partida do trem, o menino regressava ao mercado buscando expressar, através do desenho, as emoções despertadas na sua alma juvenil. Galgando degraus, foi admitido na fábrica de plásticos, tendo a oportunidade de aprender a arte da serigrafia, com Carlos Gonçalves. Carlos Gonçalves tem obras expostas lá no Paço Municipal. Ele ocupou-se, então, em desenhar as embalagens ali fabricadas, né, e herdava os restos de tinta das obras do ateliê, né, de Carlos Gonçalves, que funcionava ali na própria fábrica. Aos 16 anos, ele vai morar sozinho, né, e começa, então, a pintar de forma não convencional, dando vazão, né, a um estilo único que já se apresentava desde a infância. Ele monta também com um amigo uma empresa de serigrafia. Ele fez também NPOR, né, mas não se adaptou ali aos rigores, né, disciplinares do Exército. Depois experimentou o trabalho no Banco do Brasil, mas também não se identificou, né, com a função ali exercida. Ele fez vestibular para agronomia, mas também percebeu que não era a sua área de interesse. Ele é convidado para dar aula de desenho no ProMúsica, né, onde então ele conheceu Dina Rocha, Renato Sterling, Claro de Campos. Ali foi uma guinada, né, na sua vida, frente aos quais ele vislumbra a possibilidade de viver de arte, né. Cursou administração no Machado, e hoje, né, ele percebe os benefícios que esse curso lhe trouxe, né, na vida profissional de artista plástico, porque auxiliou muito, né, na promoção ali da sua organização, dos seus projetos e as suas obras também. Trabalhou com Eliardo França e Nery, e para o autor, essa experiência lhe proporcionou um banho de cor, agregando essa experiência ao seu trabalho artístico. Ministrou aulas de desenho geométrico no cursinho preparatório IAC, né, e aulas de História da Arte no Conservatório de Música. Embora autodidata no desenho, formou-se em desenho e plástica pela UFJF, é mestre em letras, pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, foi professor por 30 anos no Colégio de Aplicação João 23, né, ligado à universidade, né. Ele foi pró-reitor de cultura, né, da universidade, 2013 a 2015, quando ele, então, se aposentou. E, como reitor, ele implantou mais de 70 projetos culturais na UFJF, dentre os quais nós podemos citar leitura no campus, som de domingo, palco provisório que ocorria em hospitais, visitas guiadas no MAN, uso gratuito no teatro, do Teatro Central por artistas locais, fazendo a cultura chegar a todos de forma democrática. Foi diretor-geral da 25ª edição do Festival Internacional de Música Colonial e Música Antiga, expõe regularmente, desde o início dos anos 80, pinturas, desenhos e textos. A poesia antecede a sua criação plástica, é seu ponto de partida. Suas exposições são temáticas, prevalecendo temas relacionados à cidade de Juiz de Fora e à Zona da Mata. Um currículo recheado de premiações, realizou diversas mostras individuais e coletivas, dentro e fora da cidade, como em Belo Horizonte, Brasília,
Rio de Janeiro, São Paulo e outros países, como Áustria, China, Tailândia, Espanha, Inglaterra e França. É membro da Academia Gisforana de Letras, cadeira 39. Gerson Guedes é autor de livros, catálogos e artigos publicados. No final de 2024, recebeu o prêmio Arte e Literatura, eixo Artes Visuais, no concurso nacional promovido pela Universidade de São Paulo, a USP, né? Denominada 60+. No próximo slide, nós temos aí alguns jornais, fotos, certificados, né? E temos aí uma foto dele com Milton Nascimento, né? Junto da obra Morro Velho, feita especialmente, né? Dedicada aí à música Morro Velho, do Milton Nascimento. No próximo slide, nós vamos ver que, né, o autor nos revela, em Juiz de Fora, linhas e cores da história, a coexistência entre o campo e a cidade na construção da sua subjetividade, portador de um olhar atento aos detalhes, minúcias do cotidiano e da experiência emocional do contato com a terra, com o carro de boi, assim como na cidade, com seus espaços de circulação e vivências. E então ele vai nos dizer, esses dois universos, a cidade e o interior, dialogaram com a minha percepção, com o meu imaginário infantil, e formataram o meu expressar. A permanência e o silêncio no campo coexistiram com a dinâmica da cidade, que eu começava a descobrir e registrar através de meus traços, reflexões visuais inocentes que contribuíram para a construção de meu ideário estético, na liberdade provisória proporcionada por um passeio de bonde, observava atento a tudo, as fachadas dos sobrados, as pessoas, os veículos, os horizontes possíveis entre as montanhas e alguns prédios, exercício de retina que transportava para meu caderno de esquálidas caratujas e de números preguiçosos. O próximo slide. Buscando, então, compreender a sua relação com a cidade de Juiz de Fora, né, o Gerson pergunta, Juiz de Fora, por que Juiz de Fora? Queria poder entendê-la como uma contemplação imediata e perturbadora, como um olhar instantâneo e indecifrável que atravessa um outro olhar. De onde, enfim, teria vindo? Por que este lugar? Quem batizou suas águas? Quem nomeou seus montes? Indagações que acompanhavam o meu sentido visual e, em seguida, eram registrados no meu gesto gráfico em construção. Próximo slide. Vamos entrar, então, nas exposições, né, do Gerson. Vamos para o próximo. A primeira exposição que a gente trouxe, são várias, né, então a gente trouxe só algumas aqui para ter uma amostra, depois no final tem ali o site também, né, para que vocês possam visitar e conhecer as obras do Gerson. Nós temos, então, a exposição calendário, né, que traz ali, né, os meses do ano, aconteceu na Galeria Bracher, né, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, em 2003. No próximo slide, eu escolhi, então, uma tela aqui de fevereiro, que traz junto, então, um poema, né, Não venhas assim, que não te recebo, granfinos do samba, rouxinóis, quem são eles? Vermelho e branco, entrudos, ranchos, cordões, o desfile dos cursos, fevereiro, confete, serpentina, lança perfume, carnavais de outros tempos. No próximo slide, nós vamos ver também outras telas, né, da exposição. E no slide 10, vamos, então, a outra exposição, Domingo em Minas, aconteceu em 2004, no Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Temos aí a tela, né? E vamos ao próximo slide com o poema. Domingo, café no bule, rádio ligado, gato no borralho, o terreiro varrido, charrete atrelada, boi na canga,
cavalo arriado, domingo, um bornal pendurado, cartilha fechada, o peão girando, o aro rodando, caniço na mão no guidão, enxada encostada, domingo, pé na estrada, o calçado na mão, a roupa de missa, badalo de sino, chapéu quebrado, vestido de chita, banho tomado, domingo, o trem na estação, movimento na feira, o jogo de malha, a bola na várzea, a banda na praça, sanfona no parque, pinga no papo, domingo, a parentalha indo embora, lotação na poeira, o forró no salão, no coreto, leilão, o lampião no alpendre, a brasa no fogão, um caos. Um caos contado, né? Então, esse poema aí nos traz lembranças tão vívidas, imagens, né, tão vívidas de um passado, né, não tão longínquo, né, que ainda a gente guarda a memória desse tempo, né? No próximo slide, é a exposição Candeeiro, aconteceu em 2005 na Galeria de Arte Minas 2. No próximo slide, vamos ao poema Candeeiro. Mão guiando o traço, menino candeando o carro, linhas, formas, imagens, paralelas marcando o barro, olhar atento, pés no chão, assobio no lábio, vento no rosto, inventando histórias, cabeça de criança, tração de boi, aparência de carro, a trama da esteira, presa ao fueiro, guarda em si lugares, pessoas, objetos, causos de estrada, lida solitária, fotografia infinita, ocre, azul, verdes, vermelhos, amarelo terra, orações, rosto, gosto de café na boca, balas no bolso, lápis e broa no bornal, aro de ferro, moendo pedra, gemido na grota, acordando a cidade. Persiste o traço, sobrevivendo ao tempo, riscando as gerais. Então, esse poema nos fala, né, desse percurso do autor na sua caminhada solitária, né, enquanto o carro de boi riscava o chão, né, com suas rodas, ele riscava ali as suas linhas imaginárias, né, através do pensamento. Muito lindo. No próximo slide, nós temos, então, algumas telas, né, dessa exposição. Depois, no próximo slide, Juiz de Fora, Videourbe, outra exposição. Teve a curadoria da Isaura Rocha, né, e aconteceu em 2012. Então, a gente vai ver que a arquitetura da cidade em transformação impacta, né, Gerson, entre a nostalgia do passado e a alegria expectante do futuro, o autor nos revela no catálogo Juiz de Fora, Videourbe. Um olhar atento sobre a cidade de Juiz de Fora, em processo de transformação, se reinventando na coexistência com o passado glorioso da Manchester mineira. No próximo slide, nós vamos ver, então, a fala do Gerson, né? Quando decidiram verticalizar a cidade, pontos de fuga múltiplos, retas, modernas, substituindo curvas e adornos arcurianos. Eu, que já não andava mais de bonde, não conseguia me distanciar de sua beleza e mutação, de seu ecletismo, de sua capacidade de se reinventar sem perder sua identidade e sua diversidade de ideias. Café, estações ferroviárias, Rua Alfeld, Rio Paraibuna, Cristo Redentor, Videourbe. A cada mostra, em cada obra elaborada, fui me tornando cúmplice de nossa urbe e de sua história, aproveitando-me da oportunidade de ter convivido com os tempos de Manchester mineira e hoje circular por suas antigas edificações, que atualmente abriga outras estruturas urbanas, né? Então, essa coexistência do antigo com o novo, né? Sob o olhar atento aí do Gerson. No próximo slide, nós temos, então, algumas telas dessa exposição. Os Anjos do Cenáculo, Viagens e Diligências. Isso.
O próximo slide também é a Praça da Estação, o Paço Municipal, onde ele nos diz, né, que ali ele vê a prefeitura, né, tenta retratar essa prefeitura sendo engolida pela nova arquitetura. No 19º slide, também as telas, né, do Paço, Centro, Fábrica. A outra é a passarela do Lacê, no próximo slide, o 20º, e o Mirante do Cristo. 21º, vamos então a uma fala do Gerson, ele por ele mesmo, em Colcha de Retalhos. Venho das Minas Gerais, da Zona da Mata, de Juiz de Fora, de Santo Antônio do Cheador, da pequena Valadares, região cercada por montanhas, e que, em meu imaginário infantil, era banhada pela ferrovia. Conheci o desenho riscando barro, terra molhada, terreiro infinito, brancura de pós-chuva, retorno dos pássaros. Minha pintura é uma colcha de retalhos, pequenas porções de cores e fatos, que garimpo diuturnamente. Em meu malão do inconsciente, um mosaico incomensurável escondido sobre planos da memória. Então, né, como ele mesmo diz ali, a sua obra é um grande mosaico, né, feito de palavras, imagens e cores, esse inconsciente, né, que pulsa e não cessa de tentar se escrever diuturnamente, né, como ele diz lá. No próximo slide, nós temos, então, a tela da Igreja da Glória, né, lindíssima. Depois, no outro slide, a exposição paraibuna, o Rio, as margens, o tempo. Aconteceu em 2009. No outro slide, nós vamos ver, então, um poema, né, que dá entrada aí na exposição. Paraibuna, traçado cristalino, riscando a mantiqueira, rio dos caxinoás, dos dourados, traíras, lambaris, cascudos e acarás, águas turvas, margens alagadiças, das araucárias, aroeiras e camarás, rio barro, rota de aventura e tocaias, bússola dos bandeirantes, saga do ouro e do sal, guia de tropeiros, caminho novo, paraibuna, serpente barrenta e silenciosa, engolindo cidades, cachoeiras, hidrelétricas, teares do progresso, condenação, paraibuna, de imagens acolhedoras, onde aos sábados prostitutas se esmeram e aos domingos uma feira etílica se acotovela vendendo cacos e almas. Paraibuna, de pneus e pets, do mercúrio e do chumbo, de capivaras persistentes, de molinetes utópicos, rio de muitas histórias, deságue de minhas escórias, espelho de nossa indiferença, né? Chocante, né? Esse poema, né, que dá origem, né, a essa exposição temática, né, ele traça, então, a história ali do nosso rio, né, desde a sua origem cristalina, no tempo, né, dos caxinoás, passando pela ocupação dos bandeirantes, dos tropeiros, até chegar no lamaçal das capivaras persistentes, né, nos convocando, eu acho, né, a uma reflexão, né, sobre a nossa responsabilidade diante da destruição, né, dessa fonte inesgotável de vida, né? Como ele diz, deságue de nossas escórias, espelho de nossa indiferença, né? No próximo slide, Juiz de Fora, guia para viajantes, né? A outra exposição dele foi promoção da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, a Universidade Federal de Juiz de Fora e também o Espaço Cultural Correios, em comemoração aos 159 anos de Juiz de Fora. No próximo slide,
Vamos a uma fala, né? Juiz de Fora, alguém de algum lugar, caminho novo, põe pedaço de bom caminho, que se fez vila, que se fez cidade. Urbe ébria, produtiva e sonhadora, sonhando em alçar novos voos, sonhando em lavar seu rio. Coroa que já foi princesa, Manchester, de chaminés preservadas, de paredes tombadas, cidade que desafia e acolhe todo e qualquer viajante, e que a ele se entrega e se faz algoz ou eterno amante. Me despertou muito a atenção quando ele fala essa questão do acolhimento da cidade, né? Todos aqueles, como eu e vários de nós, aí vieram de fora, né? Para estudar, para, enfim, continuaram aqui. Sentiu-se, né? Sente esse acolhimento, né? Da cidade, né? Que é muito, muito gostoso, né? E que nos faz querer ficar aqui, né? Nos tornar membros, né? Dessa cidade. No próximo slide, tem as pinturas, cartas de Minas, que aconteceu no Palácio Cultural, a Galeria Marangaba, em Governador Valadares. Esse trabalho foi muito interessante, né, que ele foi inspirado em cartas encontradas no fundo de um caminhão de leite, né, na cidade lá de Chiador, e ele fez, então, a pintura sobre, né, os trechos das cartas, né, que foram encontradas, né. Ele expôs em Juiz de Fora, Brasília, São Paulo. No próximo slide, a gente vai ter uma descrição dessa exposição pelo autor, no catálogo, né, da exposição. Aí ele vai dizer, nas cartas de Minas, encontrei o canal e empreendi verdadeira viagem pelo sentimento mineiro. Busquei dar cor e forma a essas cartas que se espalham sobre os bancos dos caminhões de leite e traduzem a angústia, fascínios, segredos, momentos da cidade grande, cartas com saudade do verde e do laranja-barro dos quintais, com saudade dos amigos e repletas de mensagens simples, fortes e sinceras. Cartas de Minas têm grande importância em minha produção artística. Este trabalho retoma o que tem sido para mim o desafio básico, viver, pintar o contemporâneo, sem deixar de lado as raízes. Né? Lindíssimo também essa fala, esse escrito, né, do Gerson, a sensibilidade dele ao ter contato com essas cartas, né, elas chegaram nas mãos certas, né, ele se sentiu muito tocado por essas cartas que traziam a saudade, né, dessa terra, né, as lembranças, enfim, né, sentimentos, afetos, né, é muito bonito. Próximo slide, nós temos, então, algumas telas dessa exposição. Razão? Assim. Então, umas telas dessa exposição. Depois, o próximo slide, nós vamos, então, entrar nas referências, entre parênteses, quase invisíveis, né, que é a outra exposição. Uma exposição virtual, novembro de 2015. No próximo slide, né, nós vamos ver, então, uma lindíssima tela da Santa Casa Antiga, né, isso, lindíssima. Depois nós temos o Mascarenhas, a próxima. Depois a gente tem o relógio da estação, Praça da Estação. 34º slide, a Câmara, né, Municipal. Depois, o trem à Jardineira, também maravilhoso.
Cada tela mais linda que a outra. A próxima, o bonde, né? Também lindíssimo. Depois, no antigo mercado municipal, não tinha como não trazer essa tela. Depois, o próximo slide, nós vamos, então, para a Rua Direita, que foi outra exposição. A Rua Direita é a nossa Avenida Rio Branco, né? Homenageando, então, os 173 anos de Juiz de Fora. Teve a curadoria do Petrilho, né? Aconteceu em 2023. Vamos ao próximo slide, o poema. Rua Direita, como um traço que vagueia sobre a tela, em busca da cor, lança um olhar pela avenida, do antigo Bar Redentor, terra dos Tostes e outros Antônios, longa trilha, de Mineiros ao Lamaçal, rota do Engenheiro, Estrada Nova, principal, reta. A Quinava deu sentidos, Alameda Sagrada, de andores e procissões intermináveis, via profana, de amores e carnavais memoráveis, Rio Branco, caixas humanas descendo, subindo, postes, pastéis, pálidos postais, calçadas ambulantes, aflitos sinais, avenida, um grau nos passos, uma casa santa, um beijo no parque, um mergulhão no tempo, um grito na garganta. Maravilhoso, né? Próximo slide, nós temos uma tela, né, dessa exposição. Depois vamos às publicações, o próximo slide, né? Nós trouxemos aqui duas publicações próprias e uma que ele organizou. Juiz de Fora, linhas e cores da história, das origens ao início do século XX. A edição do próprio autor, né? E nós temos, então, uma foto, eu não sei se é essa imagem está aí. Não, é anterior. É anterior mesmo. A foto, né, é com a imagem ali das mãos, né, de Gerson, montando ali, né, o seu mosaico de cores e formas, né. Neste livro, o autor percorre entre linhas e cores a trajetória da expansão marítima de Portugal até o encontro das minas de ouro. Discorre sobre as consequências dessa atividade econômica diante das alterações demográficas, econômicas, políticas e sociais da colônia. Também escreve sobre as famílias que tiveram um papel importante no desenvolvimento de Juiz de Fora, e chegando, né, ao início do século XX, com o desenvolvimento da industrialização, dando destaque ali à nossa Manchester mineira, né? Ele também realça os empreendedores, né, do passado e do presente na cidade. Sob o título de Juiz de Fora, considerações verbo-visuais, o autor nos brinda com belos poemas ilustrados. Então, nós vamos para a próxima tela, próximo slide. A cidade corre com suas cores por entre meus dedos, fazendo-me grafite estático diante de seus contrastes. Próximo slide é o calçadão, né? Uma descrição assim perfeita do calçadão. Sou a via de passos apressados, compro ouro e de tudo sou vendedor, sapatos lustrados que me leva da estação de pecados aos paredões do Redentor. Próximo slide, vagões de minério. Quantos ponteiros e estações coexistem no parto solitário do artista, maquinista, lembranças vagas, pensamentos soltos, invenções leves, como vagões de minério. Próximo, a fábrica de tempos. Nossa querida Mascarenhas. Uma estampa colorida de concreto cobre a velha fábrica de tecidos. Os ponteiros param, indicando para um tempo, pelo tempo esquecido.
Próximo slide. Uma fala do Gerson, né, sobre ele mesmo. Tive início no bairro de Lourdes, ao pé do Morro da Boiada, próximo ao padroeiro. Bala, bola de gude, bonde, lápis, amigos, anilina, graxa, sapato. Corri minha infância por ruas e praças do Passos, em meio a paixões, tintas, canções e hi-fis. Passei por minha adolescência operária, procurando-me em São Mateus. Rompi madrugadas, filiei-me ao giz, e na barulhenta e etílica juventude, com a turma, parti em direção ao centro, atravessei a cidade, cantei serenatas, e quando dei por mim, havia, enfim, encontrado o amor. A companheira, casei-me e fui para a glória, onde tornei-me pai. Hoje, vivo além da garganta, na cabeça da avenida, no Quintas, e a maturidade tem mostrado que meu trajeto é inverso ao do rio, meu rumo é a mata, a serra, meu destino, cada vez mais, é Minas Gerais. Que lindo, né? Próximo slide. Temos aí, então, a imagem da Estação de Arte Bitpoca, né? Que ele construiu aí em homenagem à primeira estação ferroviária, né, de Chiador, né? Onde ele expõe ali as suas produções. Depois, nós temos o livro Trilhos e Traços, no próximo slide, e foi em 2025. Teve o prefácio da nossa querida Angelina Nardi. Ele, então, expressa nesse livro, né, mais abertamente, a sua paixão pelos trilhos e trens, percorre o caminho do ouro, do homem, na busca de alternativas para a locomoção pelos mares, ares ou pela terra. No próximo slide, vamos a um poema, Primeira Viagem. Pelo pátio da estação vazia, minha infância corria, voava por entre os pardais, buscando coragem para a primeira viagem. Com a proximidade do trem, os pássaros se vão, tudo é gente e movimento. Minha pupila dilata, o coração acelera, e o dragão de ferro aterra. Temor de menino, na imensidão do vagão, medo de perder a mala, ou se perder em outra estação. Se o trilho acabar, e se o trem desviar, e se perder meu lugar, pela escuridão dos túneis, os calafrios dos pontilhões, o vento me conforta, me traz a confiança materna de que na plataforma seu abraço me espera. Né? Lindíssimo também esse poema. E no próximo slide a gente vai, então, para o Trem Passageiro, né? Que foi uma publicação da Academia, né, Gisforana de Letras, seus autores aí, e organizado pelo Gerson, né? Todo ilustrado pelo Gerson. E a publicação foi no ano passado, 12 de dezembro, no MAN. Vamos, então, a um poema dele nesse livro, Trem Online, no próximo, né? Nesse slide mesmo. Em outros tempos, andava pelas linhas. Hoje, meu tempo é online. Surreal. Trem de superfície, sem parada em estação. Trem dos tempos, plataforma digital. Notícias vinham de longe, pelos trilhos da central. A rede ferroviária é hoje a rede social. Próximo slide. Vamos, então, fazer o que eu anunciei, né, anteriormente, mostrar esse processo do Gerson, né, as etapas aí. Então, eu vou trazer o convite da próxima exposição, né? Nós já estamos aí com 2 vans para ir até lá, para, né, prestigiar o nosso amigo. E, então, eu vou trazer o poema, né, no próximo, que chama Quermesse nas Alturas. Não, aqui mesmo está o poema. Para vocês terem a noção de como é esse processo. Então, vem o poema, né, e depois a obra. E também em 2 etapas, porque ele me mostrou no seu ateliê, já na tela, né, os desenhos, os traços, e depois ele leva para a Ibitipoca para pintar lá. Né? Segundo ele, a pintura tem que vir, né, naquele processo harmônico ali com a natureza. As cores,
elas vão sendo trazidas à tela a partir do seu contato visual, da sua vivência ali, né, do seu sentimento ali com a natureza, né? Então, Quermesse nas Alturas. O poema. É junho e na serra florescem os manacás. Entre o branco e o roxo, Santo Antônio deixa o oratório e desce do altar. O azul celeste cobre as cabeças, até mesmo de quem não quer pensar. Uma sequência de formas múltiplas vagueia pelo ar. Manhãs frias, acordes repicados, acordam os dias. Sons de um fole vindo de longe. Preguiçosas melodias, dobrar dos sinos, sabiá laranjeira, pautas musicais que desenham a mantiqueira. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, sanfona, pandeiro e violão, pinga, canjica e quentão. Seu olhar, laço de fita, amor, vestido de chita. Sange, Sange, no rodopio você quase não me vê. Uma quermesse nas alturas que acende o meu querer. Né? Então, esse é o gostinho aí para que a gente possa, né, sentir causado para a exposição do Gerson, né? Na próxima slide, ele me mandou um vídeo, né, de uma obra, essa obra já não está com ele, mas ele fez uma filmagem, né, com fundo musical, nada mais, nada menos do que o Trenzinho de Caipira, né? E, então, o Frazão vai passar para a gente. Acho que só não está saindo o som, né? O som, eu vou colocar o vídeo real mesmo, tirar da apresentação, só um minuto. Ah, tá. Saiu o som para vocês? Sim, saiu. Bom, agora o último slide, só para a gente finalizar, uma fala mais pessoal minha,
né? Como eu disse, isso pôde vir a partir da nossa conversa, né? Forjado no trabalho e na busca pela autorrealização, riscava com um graveto na areia, no chão, os traços da sua criação. Enquanto candeava o boi, seus pensamentos iluminavam a noite de rabiscos, palavras espelhadas que espalhavam segurança e proteção. O menino de pés descalços, roupa qualquer, vivia o presente, mas apostava no futuro, e por isso não saiu dos trilhos. Foco nos estudos, um amigo sempre à mão. O menino cresceu, deixou de pescar peixes e passou a pescar o rio. Lia no apito do trem, chegando à estação, o seu desejo de circular o interior das cidades. Enquanto o bonde almejava percorrer as longas estradas que o trem percorria. Entre o barulho da cidade e o silêncio de Bitipoca, equilibra-se entre a vida real e a imaginária. Encontra na natureza as cores e os tons para as obras ensaiadas, que vão ganhando vida conforme a tonalidade do dia, da tarde, da noite e, por que não, da madrugada. O canto dos pássaros harmoniza o ambiente e a liberdade de ser e estar conspira para a construção de obras plenas, ricas de detalhe, um mosaico de cores, formas e muito significado. O poema dá forma ao pensamento e salta aos olhos em cores vivas, traços singulares que revelam a mineridade do artista num transbordamento de sentimentos, experiências e reflexões. Sua colcha de retalhos, afeto de avó, fazendo a contenção do esforço, do suor e das lágrimas. Menino que da luta conquistou a humildade, do esforço a perseverança e da convivência com a gente simples a simplicidade. Homem de grandeza e de muitas obras, oferecendo-nos um olhar terno e amoroso sobre nossa cidade e nosso estado. Gerson Guedes, gratidão. Quero saber agora, Gerson, se eu conseguir captar um pouquinho da sua alma. Olha, eu vou passar imediatamente para o Gerson, dizendo que temos 4 inscritos, mas não há como você deixar de falar agora, né, Gerson? Com você. Eu estou até assim, muito emocionado, sabe? Porque a Luciana, ela conseguiu captar assim, muito do que eu falo, porque a arte, que eu sempre falo, é difícil, que é materializar a nossa alma, nosso espírito, né? E você ter uma pessoa que, com a sensibilidade dela, consegue passar isso aí de uma forma assim tão tranquila e como eu vejo que as coisas devem ser realmente, né? Por coincidência, eu estou aqui em São Romão, na margem do Rio São Francisco. Vim pescar o Rio São Francisco, que eu adoro vir pelo menos 3, 4 vezes por ano. Eu preciso estar aqui no Rio São Francisco, né? Hoje mesmo fiquei vendo essa imensidão de água aqui, não desenhei nada, não pintei nada, mas teoricamente não, mas assim, verdadeiramente sim, porque eu volto daqui, ainda falei com a minha esposa, vou precisar sair uns dias exatamente para isso, para poder, agora eu vou entrar numa fase final dessa exposição lá, da Quermesse nas Alturas, né? E ainda tenho uns 3, 4 quadros para terminar, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento, assim, profundo. Viu, Luciano? Eu acho que você foi brilhante na sua exposição e me deu vontade de fazer outro livro. Mas com você assessorando, sabe? Quero agradecer ao nosso confrade Arlindo, quero agradecer a Maria Stimpone, de tantas datas, professora Cici, a todos vocês que estão aí tendo essa paciência de escutar essa coisa aí, Gerson Guedes, que quando eu esperar na minha vida que um dia ter um privilégio desse, né, de ser visto por pessoas do quilate de vocês. Eu tenho muito orgulho
de dizer para as pessoas, assim, pensa bem, eu ainda falo, pensa bem, eu sou um pintor de quadros que sou da Academia de Letras, pensa bem. Né? Mas é um poeta maravilhoso. Poeta Eu tenho muito maravilhoso. orgulho, eu aprendo muito, tenho que aprender muito ainda com vocês, sabe? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, ainda mais aqui nesse lugar, com as pessoas, é a mesma coisa que eu sinto em Betipoca, sabe? É que eu digo assim, nós estamos com uma complexidade tão grande na vida que daqui a pouco eu tenho certeza que o simples vai ser o contemporâneo, sabe? As pessoas estão procurando a simplicidade, né? Ninguém aguenta mais essa saturação de informação, de tudo, né? Em todos os campos da nossa vida, visual, auditivo, tudo. E, assim, a simplicidade é que é a coisa que a gente precisa realmente dentro da nossa alma. Então, Luciane, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu, sinceramente, estou muito emocionado, tá bom? Um beijo. Mas a sua história, ela é muito emocionante. Eu voltei da sua casa, assim, sabe, impregnada de emoção, porque foi uma luta muito grande, né, desde a infância, muitas dificuldades, que a gente não iria entrar em detalhes aqui, mas ficaram na minha mente, né? E então as palavras foram vindo, né? Você foi falando e soltando pérolas ali, como essa do Rio, né? Não pesco mais peixe, mas pesco o Rio, né? Então isso tudo ficou muito impregnado, né? Assim, o seu esforço, você se manter ali no foco, no objetivo. E, gente, o Gerson me confidenciou que ele nunca usou um caderno. Um caderno, eu fiquei muito impressionada, né? Para fazer administração de empresa, nem um livro. E deu aula sem um caderno, sem um livro, enfim, né? Um gênio. Difícil, E, assim, o mesmo desenho que como eu te disse, né, que eu desenhava lá no chão da fazenda, é o mesmo traço. Eu não tenho como ficar livre disso. Sou refém disso, eu não consigo ficar. Entendeu? Tá? Graças a Deus você é refém disso. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, Gerson, obrigada, Lu. Eu tive a honra de estar estado ao lado, próximo demais da sua exposição, com as suas enxadas maravilhosas, e com a Joana, fazendo um senhor coquetel. Joana, o Gerson é também esse exemplo de família. Isso é muito lindo. Não, eu até, Maria, você me deu licença que eu até esqueci, aí, com essa emoção toda, né? A Joana Dark é uma companheira incrível. Se não fosse a Joana Dark, não teria, o Gerson não seria Guedes, seria só o Gerson. Ela é maravilhosa, eu sei, eu vi de perto e vejo. Mas eu quero dizer que há várias pessoas querendo dialogar com vocês dois aqui na noite, na ordem de inscrição. 1, Neuza, 2, Erilda, 3, Vanderlei, 4, Márcia, 5, Ceci, 6, Beth. Nós, então, vamos fazer rapidinho, que são 20 horas, depois dessa exposição maravilhosa, essa complementação genial, essa noite de poesia, arte, beleza, vamos fechá-la maravilhosamente com os nossos colegas, reconhecendo-lhes os valores. Rapidinho, Neuza, com você, pode abrir o microfone. Neuza, senão vou passar para a Erilda. Não, tampado aqui, ó. Vou falar. Passa para a Erilda e depois ela... Ô, Neuza, você desculpa, mas nós vamos pular você, no final coloco você. Erilda, que já entrou, já até comentou que está pronta para falar. Você, Erilda.
Boa noite. Eu tenho uma gratidão muito grande à JR e todos os acadêmicos da Academia Juiz Forana de Letras. Esses cursos são incríveis. Parabéns, Luciana Fontes, que aula maravilhosa. Quanta leveza que nos emocionou demais. Parabéns, Gerson. Tudo começa na poesia. A emoção do momento, a beleza da arte, a leveza. Quantas exposições encantadoras. Gratidão. Obrigado. Obrigada, Erildo, com vocês. Obrigada, Erildo, com vocês, Wanderley. Boa noite, presidente Tadeu, a nossa eterna presidente Ceci. Um abraço também aí a Marisa e ao Gerson, de forma muito especial, e a Luciane, por nos trazer esse presente maravilhoso. Foi uma palestra fantástica, muito aprendizado. Eu acompanho o Gerson já há algum tempo, e o Gerson é uma pessoa muito especial, gente. É impressionante como é que esse cara consegue agradar a todos os gostos. É impressionante. O Gerson, o que me chama muita atenção nele é algo que também eu sinto um pouco em mim. A Luciane falou, eu não sei se eu guardei bem a expressão que foi usada, de autoria do Gerson, pintar o contemporâneo sem deixar de lado as raízes. Acho que é algo assim, parece que é isso que eu ouvi. E eu percebi isso quando ele fala de chiador, né? Quando ele pinta chiador, quando poxa, ele levou chiador para Ibitipoca, gente. Então esse cara é incrível, esse cara tinha que ser clonado, espalhar gestos para tudo quanto é canto aí, para ter esse cuidado com as suas origens, de contar suas histórias, de onde veio e onde espera chegar. Na verdade, ele quer permanecer naquela estação. Eu faço isso em relação à minha Benfica. Eu tenho um carinho tão grande pela minha comunidade que eu me identifico no Gerson. Me identifico no Gerson. O Gerson é aquele... É o que a gente chama, né, é tão batido isso, de um poeta das imagens, né? É um jeito inédito, que a pintura dele é inédita, né? É de provocar leitura visual na página de um livro de história de Minas. Compreendeu? Cada quadro do Gerson te força a ficar ali parado um tempão, olhando para o quadro, imaginando isso aqui, o que ele quis dizer com isso aqui? E essa outra coisa aqui, não é uma leitura imediata, te obriga a ler um livro, quando você está diante de um quadro do Gerson, sabe? Então, Gerson, cara, muito obrigado, sabe? Muito obrigado, agradeço muito e a Deus por ter nos dado um Gerson Guedes, sabe? E para nós é um orgulho muito grande, de muita satisfação saber que ele é um confrade nosso, né? E como ele enriquece as nossas vidas. Parabéns, Obrigado, Luciane, Wanderley. você foi perfeita na escolha do seu tema. Parabéns. Muito obrigado, Wanderley. Agora, Fechou o microfone, Marisa. desculpa. Eu tenho a honra de ter levado, eu e Leila, convidamos Gerson para ir para a academia e falou, não, eu sou só o pintor. Que o quê, Gerson? Você tem uma grandeza imensa. E ele foi, não é? Foi maravilhoso. Na época era diferente o sistema de chamamento para a academia. Bem, nós temos agora a Márcia, depois a Ceci, a Beth e a Joana se inscreveu, Gerson, para falar também. Que beleza. Então, agora, Márcia, pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Eu gostaria de ter a simplicidade, a leveza e a magia dos dois artistas que eu tenho diante de mim. A Luciane, para falar, ela sabe pegar o essencial. E o Gerson, não dá nem para falar do Gerson. É muito difícil. Mas, como você disse, Gerson, a gente precisa hoje da simplicidade. E hoje a gente só encontra o essencial na simplicidade. Mas a simplicidade é característica dos grandes. E você é um dos grandes. Muito obrigado. A característica dos grandes é ter a alma bela, a leveza poética da Luciane, a magia da Luciane falando, a voz suave. Ela foi captando, encontrando aquilo que é difícil de a gente parar de encontrar em você. A simplicidade que leva ao essencial, a beleza, a alma pura de que o mundo necessita. E a Joana realmente é alguém
que deve contribuir demais para que essa alma esteja sempre livre, porque é na liberdade também que a gente pode ser, de fato. Nenhum artista consegue ser artista ao lado de uma prisão, ao lado de quem o aprisiona. Então, muito agradecida a vocês dois, agradecida à academia, obviamente, e um grande, nem sei o quê, um abraço assim, apertadíssimo. Muito obrigada. Muito lindo, Márcia. A liberdade acima de tudo, né? Bem, agora tem a Ceci, depois a Beth e depois a querida Joana. E, para terminar, obviamente, fechar a noite, o nosso presidente Tadeu. Então, com você, Ceci. Boa noite a todos. Eu quero manifestar o meu encantamento pela transmissão da Luciane sobre a vida e a obra do Gerson. Foi algo maravilhoso. Essa poeticidade na fala da Luciane, ela tem essa delicadeza, ela é pura poesia. Então, ouvir a Luciane falando do Gerson foi um encantamento completo. O Gerson já tem uma admiração muito grande desde os tempos em que ele entrou lá para dar aula no Colégio João 23. Naquele tempo eu fazia transporte de filho para ir buscar, levar. Foi a época que eu fiquei conhecendo o Gerson. E depois o grande trabalho dele como pró-reitor de cultura, quando ele trabalhou muito com a democratização da cultura, fazendo com que alunos das várias escolas visitassem o Museu Murilo Mendes. Foi um trabalho maravilhoso. Então, foi um momento realmente muito bonito do nosso curso. Eu agradeço imensamente a Luciane e ao Gerson, e a Joana, que está aqui presente conosco, e que assiste também sempre presente nos nossos encontros. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, Ceci. Agora a Beth, depois a Joana, e a Marisa Pontes também se inscreveu. Por favor, Beth, com você, abra o microfone. Boa noite a todos. A Márcia Carrano tocou em pontos muito importantes, porque nós tivemos a fala de uma poetisa muito sensível, que tem assim, realmente uma sensibilidade poética para entender a sensibilidade de um grande artista plástico. Gerson é, sem dúvida, o maior artista plástico de Juiz de Fora, por também reproduzir a Juiz de Fora do passado e a Juiz de Fora do presente. A obra dele é realmente um resgate da cidade, um resgate da Zona da Mata, um resgate de Minas Gerais, e ele trabalha conjuntamente imagens pictóricas com imagens linguísticas, que são as palavras. São signos que revelam a sensibilidade do grande artista que ele é, porque pensa-se em Gerson como artista plástico, mas ele é um artista literário também. Né? E Luciane, essa grande escritora, que eu tive o prazer de ser professora dela, quando ela era adolescente, professora de literatura, e hoje acompanhar a produção literária dela, que é de uma beleza e de uma importância. Então, eu fico feliz duplamente, porque ela falou tão bem do Gerson, um grande amigo, e eu tive o prazer de ouvi-la falar. Né? A Ceci também tocou num ponto muito importante. Quando o Gerson foi pró-reitor de cultura, ele abriu o MAN para todas as instituições, não só escolas, mas para as faculdades de Juiz de Fora. Eu era diretora acadêmica do SESC, e nós fizemos grandes parcerias com o MAN. Né? Então, o Gerson sempre foi uma pessoa de vanguarda, né? Uma pessoa de vanguarda. Então, eu só tenho a parabenizar a Luciane e aplaudir sempre o Gerson. Uma homenagem muito merecida.
E sem dúvida, né, Gerson, você é grande, porque você tem a Joana ao seu lado. Com certeza. Muito obrigado. Então, agora, Joana, e depois Marisa Pontes, e depois Tadeu. Pode abrir seu microfone, Joana. Abriu? Abriu? Abriu, Joana, pode falar. Oi, gente. Uma boa noite, né, realmente, a todos vocês que eu considero como meus amigos também, por ter contato com vocês, por frequentar as ocasiões, né, em que nós podemos nos encontrar. E eu queria fazer um agradecimento especial para a Luciane pelo trabalho tão rico que ela apresentou, né? E por ela ter tido a sensibilidade e escolhido o trabalho do Gerson para fazer essa apresentação, né? Ter escolhido a trajetória de vida dele, a história de vida dele, entre tantas outras pessoas que ela podia ter apresentado o trabalho, né? Que com certeza seria muito bom, ela ter tido a sensibilidade de escolher a vida e a trajetória do Gerson, né? Que nós estamos juntos há praticamente 43 anos, então eu sei muito bem dessa trajetória, acredito, né? De todas as lutas que ele teve que enfrentar, seja profissionalmente ou particularmente, né? Pessoalmente, e realmente é uma pessoa de muito foco, de muita honestidade, de querer sempre ajudar as pessoas. Então, como eu acredito na lei do retorno, então, por isso que eu acredito que ele esteja recebendo, né, o retorno de todo o bem que ele plantou ao longo da vida dele. Então, mais uma vez, muito obrigada por você ter escolhido a história do Gerson. E foram tantas coisas que me ajudou a relembrar também, porque ele não para. A hora que ele acaba uma exposição, fala, agora acabou. Aí ele já, não, mas eu já estou pensando na seguinte. Então, conviver com um artista é muito bom, mas não é fácil. Criatividade jorra. Então, o tempo todo o inconsciente está pulsando, querendo se fazer representar, né? E ele vai dando vazão a isso, né? Exatamente, não para, não. Mas, muito obrigada. Ó, juízo aí, hein? Tranquilo. Muito lindo, né, gente? Até quero registrar também uma produção do Gerson, que foi muito importante para nós. A ilustração do livro Cristo Redentor, isso foi em 2006, trabalho que fizemos juntos também, e o que limpamos o chão, né, Gerson? E na reitoria, quando montamos, eu brinquei com o coquetel, o Gerson ele produz e faz o evento também. Ele tem o antes, o durante e o depois. São as 3 etapas da cultura ele tem. É a produção, não é? Tem a preservação e a divulgação. Gerson compõe o quadro que Ana May diz que é próprio para alguém que atua na cultura. Tenho muita alegria de ser sua amiga e de ter obra sua, que você me presenteou. Muito obrigado. Agora, com vocês, na ordem, Marisa Pontes, depois o presidente, e, posteriormente, são 20h17. Tá? Pode abrir seu microfone, Marisa. Boa noite a todos, eu vou ser rápida. Quero parabenizar
à Luciane e ao Gerson. Como todo mundo já falou, Luciane, você foi de uma sensibilidade maravilhosa, você conseguiu captar a essência do trabalho do Gerson, a beleza dos seus quadros, a maravilhosa poesia que ele nos trouxe, que ele nos entrega também. Então, eu só tenho que agradecer por você ter trazido o Gerson para nós, parabenizar você, parabéns, Gerson, parabéns, Joana, também, porque eu sei que você é muito importante aí nessa caminhada, viu? E eu fiquei muito feliz de poder participar. E, Marisa, Xará, antes da gente terminar, a Neuza não está conseguindo falar. Ela mandou um recado pedindo para mostrar o quadro do Gerson. Ela está lá com o quadro. Ela não vai falar, ela vai mostrar, porque ela não está conseguindo falar. Ela colocou aqui no chat, eu só estava seguindo o que nós combinamos. Ela ficaria no final, tá bom, Neuza? Foi só essa questão de dinâmica. Agora... Ô, Marisa, eu queria só agradecer a todos, a presença de todos, né? Os comentários que chegam, né? Aquecendo o coração, o meu coração. Mas o mérito é todo do Gerson, né? Essa obra maravilhosa, a vida, a retidão, as escolhas que ele fez, como foi falado aí pela Joana Dark, da semeadura, né? Ele está colhendo tudo que ele plantou, né? Todo o esforço, toda a dedicação, né? Se mantendo sempre no foco do trabalho, da responsabilidade, da produção, ao mesmo tempo sendo tomado pela arte, né, que desde a infância o tomava de uma certa forma, né, que foi irresistível, né, Gerson, foi irresistível. Então, a gente tem aí o fruto, né, da obra de uma vida, né, constante, acontecendo, né, pulsando aí. Então, assim, né, o mérito todo do Gerson e meu agradecimento aí a todos, tá? Fala, Beth, a aluna, né, talvez fazendo jus à professora que teve, porque a nossa professora, né, até hoje, quando eu encontro com os amigos, é sempre um comentário, né, sobre os professores do passado. A Beth é uma presença que está sempre na nossa mente, de uma competência, de um brilhantismo e de uma competência, né, para falar de literatura, uma paixão também pela literatura, que eu acho que contagiou, né, os alunos e a mim em particular, né, sempre contagiou muito, tá? Então, meu carinho e minha gratidão a todos. Fazendo, então, parabéns, Luciano. É muito bonita essa troca de aluno também. O professor é importante, o mestre é aquele de quem, de repente, aprende, né? Diz Guimarães Rosa. Mas vejamos o seguinte, Tadeu, eu anunciei pelas inscrições, mas a nossa colega Neuza quer mostrar um quadro. Eu peço permissão, porque eu procuro seguir a regra, né? Neuza, vou abrir para ela. Neuza, mostra então o quadro, querida. Quem está com a tela aberta no computador pode ver se localiza a Neuza. No meu celular eu não a vejo. Quem está no computador pode ver se ela está mostrando, né? Porque para mim aqui não aparece nada por enquanto. Frazão, ela não está mostrando ainda não. É difícil nesse método online, né? Fica complicado. A gente tem que entender essas dificuldades. De qualquer forma, eu vou então, Neuza, você me desculpa mais uma vez, não é a primeira vez que você acaba não falando. Eu vou tentar fixá-la na tela, se ela quiser apresentar o quadro, eu vou fixá-la para todo mundo ver aqui. Faça isso, por favor, Frazão. Eu ia sugerir que colocasse lá. Ela pode colocar também a foto no grupo, né? Neuza, embora não vá atender a todos, você está na tela. Mostra Neuza, se você quiser pode mostrar que você está aparecendo para todos. Neuza, cadê?
Levanta o quadro, que você está com só um pedacinho do olho aparecendo. Olho, testa e cabelo. Você pode levantar o quadro? A Neuza está nos ouvindo? Parece que não está ouvindo. Mas ela está com o telefone aberto. Ó. Gente. Ô, Neuza, você está nos ouvindo? Acena com a mão aí. Você está nos ouvindo? Parece que está ouvindo, não. Olha, eu vou, então, pela dinâmica do curso, pedir desculpas a Neuza e solicitar que ver uma tela do GES é sempre uma beleza, um prazer imenso, né? Mas eu vou pedir, então, passar para o nosso presidente, por sessão 20 e 22, para ele fazer um encerramento, não sem antes agradecer a todos pela presença, orgulhosa que fico do meu afilhado aqui, sendo apresentado dessa forma tão maravilhosa, agradecer também o seu filho, que ajudou aí, né, Joana, na montagem da sua entrada, ajudou com o Gerson, e agradecer a todos e dizer a Lu, é muito lindo ver uma poeta falando de um poeta, isso é muito bom. Com você, Tadeu, obrigada a todos. Com você, Tadeu. Boa noite a todos. Eu vou repetir mais ou menos o que eu disse há 2 semanas atrás. Feliz a Academia Juiz Forana de Letras, que pode ter um acadêmico falando de um outro acadêmico, né? 2 semanas atrás eu disse isso quando o Zé Renato Amorim nos apresentou o Zé Geraldo Heleno. E o que eu acho que muda é a palavra-chave. Naquela semana, a palavra-chave foi conhecimento, porque o Zé Renato Amorim trouxe, assim, com muito conhecimento, a obra de muito conhecimento do Heleno. E hoje, para mim, a palavra-chave é sensibilidade, porque só mesmo a sensibilidade de uma poetisa como a Luciane Fontes para nos trazer a sensibilidade da arte poética e a pintura do Gerson Guedes. Então, a gente falar do que ele representa nas artes de Juiz de Fora é chover no molhado. Eu concordo com a Beth quando ela diz que eu, no meu entendimento, também o Gerson é a maior expressão hoje da pintura em Juiz de Fora. E por quê? Porque é um autor inconfundível. Não tem como não olhar um quadro do Gerson. Eu nunca olhei uma assinatura, nunca fui conferir a assinatura para identificar uma obra do Gerson Guedes. E a gente encontra as obras dele espalhadas na Câmara, no Hospital da Unimed. É fantástico, né, cara? E assim, toda vez que eu vejo isso nesses lugares públicos, eu sinto muito orgulho de poder dizer eu pertenço à mesma casa que esse cara pertence. Então, Gerson, meus parabéns. Luciane, uns aplausos aqui de pé, sinta-se aplaudida de pé, porque foi assim, a gente não viu a noite passar, foi maravilhoso mesmo. E no mais, dizer a todos vocês uma boa noite. O Gerson que nos espere lá, né, no dia 20. Dia 20. Pessoal, dia 20, reforçar o convite, né? Meu e da Joana Dark. Vamos reforçar aqui os convites. Primeiro, esse aí, né, dia 20, quem está inscrito, quem não se inscreveu, corre lá para ver se a Flávia ainda tem alguma vaguinha. Segundo, as 3 últimas palestras do nosso curso, né? Semana que vem nós teremos a louca da Rosângela Rossi falando sobre mim, né? Só muita loucura para justificar isso. Dia 28. 28, quinta-feira que vem. Depois teremos, pula uma semana por causa do feriado de Corpus Christi. Dia 11 nós teremos o Vanderlei falando sobre o Raimundo Feliciano, primeiro negro a pertencer à Academia Juiz Forana de Letras. Isso é um marco muito importante. E, encerrando, a Dietere falando sobre... Dia 28. A Áurea Bicalho, que essa semana teve um livro lançado, um livro infantil sobre ela, né? Foi. E eu vou puxar a brasa para minha sardinha para fazer um convite especial. Amanhã eu estou lançando Um Pouco de Tudo, lá no Espaço Ice ali do mercado, a partir das 18 horas. E vai ser uma alegria encontrar vocês por lá. É isso.
Uma boa noite a todos e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.